Vamos agora falar sobre o Alzheimer. O Alzheimer é uma das doenças, talvez, que está ficando mais comum no nosso cotidiano, né? Encontrar pessoas idosas, já na terceira idade, sofrendo de Alzheimer é uma coisa que parece ser cada vez mais comum. E o Alzheimer é uma doença neurológica, uma doença do sistema nervoso, em que há uma perda progressiva, ela é degenerativa e é uma perda progressiva da capacidade cognitiva da pessoa, da memória, até mesmo da sua capacidade de locomoção e da sua capacidade de fala. No estado avançado de Alzheimer, a pessoa compromete, ela tem um comprometimento até mesmo das suas relações familiares, das suas relações sociais. A pessoa fica realmente... e é um peso muito grande para quem cuida de uma pessoa com Alzheimer, principalmente quando é um familiar. Então tem que lidar com a condição de que a pessoa, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você tem muito carinho, uma pessoa que fez parte da sua vida, como seu pai, sua mãe ou alguém muito próximo de você, nesse momento essa pessoa já não lembra mais de você, essa pessoa perde suas capacidades, a capacidade de realizar as coisas comuns do cotidiano, e isso pode ser uma carga emocional muito grande para o cuidador. Além disso, a carga realmente de trabalho, né? Porque requer uma dedicação muito grande. É um trabalho extremamente exigente de quem assume ser o cuidador de uma pessoa com Alzheimer. Então não é uma tarefa nada fácil você ter que tratar de alguém com Alzheimer. No Brasil, cerca de 6% das pessoas acima de 60 anos acabam desenvolvendo Alzheimer. E nos Estados Unidos, Alzheimer é a quarta causa de mortes entre idosos. Então realmente são dados que precisam ser considerados e cada vez parece que esses dados crescem mais, né? Esses números crescem mais. Uma coisa que acontece é que as pessoas à volta do doente de Alzheimer, eles começam a justificar os sinais, né? Os primeiros sintomas. Então aquela pequena perda de memória, aquela mudança de humor, aqueles lapsos de consciência que a pessoa tem, começa a justificar de que a pessoa é velha, a pessoa já passou da idade, e isso é normal. E de verdade isso não é normal. Ninguém precisa envelhecer e perder a memória. Ninguém precisa envelhecer e perder a cognição. Ninguém precisa envelhecer e perder a condição de cuidar de si mesmo. A pessoa pode passar dos 100 anos com total condição de cuidar de si mesmo sozinho. Então, quando a gente identifica na pessoa que os primeiros sinais estão acontecendo, é importante que a gente vá buscar ajuda médica para fazer um diagnóstico e verificar se há possibilidade ou não de ser Alzheimer, o que pode ser feito para minimizar os efeitos se realmente for Alzheimer. Nessa fase inicial, geralmente a pessoa tem perda de memória recente, então ela se lembra da professora do primeiro ano na escola, mas não se lembra o que almoçou há 1 hora atrás, então isso já é um sinal. Ela pode, por exemplo, esquecer datas, até perder referência do local onde ela está, se ela está na casa dela, se ela está em outro lugar, esquecer os familiares, esquecer as pessoas, perder o horário muitas vezes, às vezes até mesmo ter dificuldade de formar frases complexas, de tomar decisões, de decidir se vai ou se fica, de lembrar se já comeu ou não. Isso são sinais dentro do contexto do Alzheimer que podem ser os primeiros sinais para identificar que a pessoa está começando com um problema. E aí já é uma motivação para a gente começar a se preocupar e procurar a orientação médica. Se as medidas necessárias não forem tomadas com rapidez, a pessoa pode ter uma progressão rápida desse problema e aí ela pode se tornar totalmente dependente, perder muito da sua cognição, ou seja, a sua capacidade de aprendizado, de tomar decisões, pode perder substancialmente a sua memória e aí começar a comprometer a convivência familiar mesmo, não lembrar mais quem é o filho, quem é o marido, quem é a esposa. Isso é um problema bastante sério e perder também a sua capacidade de mobilidade, de convivência, de estar entre as pessoas, o que causa um efeito colateral muito sério sobre a família, que, como a gente falou, é esse impacto emocional, esse estresse emocional, psicológico que se instala sobre a família. As causas de se desenvolver Alzheimer não são completamente conhecidas pela ciência. O que a ciência sabe é que há uma deficiência de neurotransmissores no cérebro, que há morte de células cerebrais, então há uma progressão, uma aceleração das mortes de células cerebrais, e isso vai causando essa perda neurológica na pessoa. Há a questão da predisposição genética, né? Então se você está numa família em que pessoas já tiveram Alzheimer, você tem uma tendência maior, né, uma possibilidade maior de desenvolver também a doença. Mas a gente sabe que a predisposição genética ela não é fatalista. Não quer dizer que porque sua mãe teve Alzheimer ou seu pai teve Alzheimer que você obrigatoriamente tem que ter.
né? Então há uma predisposição, mas há fatores que podem evitar o desenvolvimento da doença, e aí é uma escolha nossa. Por isso a importância dos hábitos de vida saudável, por isso a importância de uma alimentação saudável, equilibrada, por isso a importância de estar bem consigo mesmo, interiormente, para que os gatilhos que dão um start nesse tipo de problema não se ativem e a gente consiga fazer uma prevenção para não sofrer com o desenvolvimento da doença também. Por fim, um dos fatores de risco que são identificados para o desenvolvimento do Alzheimer ou não, e como a gente disse, né, se isso estiver associado já com a predisposição genética, vai ser muito pior. Então você tem, por exemplo, o tabagismo, né, compromete as funções cerebrais, aumenta expressivamente as chances de desenvolver uma doença neurológica degenerativa, o excesso de consumo de álcool, que é um intoxicante do organismo, alimentação industrial, química e hiperprocessada também, a alimentação sintética, acaba intoxicando o organismo, a falta de vitamina B12, que hoje é identificado como uma das causas da perda da saúde neurológica, a falta de vitamina B12, a falta de atividade física, que compromete, por exemplo, a oxigenação cerebral, o elevado índice de estresse que as pessoas passam no seu cotidiano, então viver vidas infelizes, viver vidas que não te completam, viver altas, né, se submeter a altas cargas de trabalho, e às vezes trabalhos que não são aqueles que você gostaria de desenvolver. Então tudo isso, de um modo geral, compromete o seu desenvolvimento neurológico, né, a sua saúde neurológica. Muitas pessoas me procuram e falam, não, mas eu trabalho demais, eu tenho que trabalhar demais. Ah, mas eu faço alguma coisa que eu não queria, eu vivo uma vida que não me faz feliz. E aí a pessoa começa com processos de depressão, de ansiedade, começa com processos que começa a tomar medicação já pesada para esse tipo de problema, e tudo isso acumulativamente acaba comprometendo a saúde neurológica de modo geral. Então, para qualquer pessoa isso é um risco, mas para aqueles que têm predisposição genética a desenvolver Alzheimer, isso é um fator crucial e precisa ser pensado. Uma questão que foi descoberta com relação à progressão e ao desenvolvimento do Alzheimer é a falta de um neurotransmissor chamado acetilcolina. Então o nosso cérebro produz vários neurotransmissores, como por exemplo a serotonina, dopamina, noradrenalina e tantos outros. E um desses neurotransmissores é a acetilcolina. E ela está diretamente ligada com a fixação da memória, ela está diretamente ligada com os processos cognitivos e de memória. Então, quando a pessoa tem Alzheimer, o que se verifica é que há uma produção muito baixa de acetilcolina, né? Tanto por conta da morte das células cerebrais em determinadas regiões do cérebro, quanto pela própria deficiência do órgão, do cérebro, em produzir a acetilcolina. Então é importante a gente manter os níveis de acetilcolina no cérebro. Na medicina convencional existem algumas alternativas para tratamento do Alzheimer, mas aquela que, vamos dizer assim, que é a mais usual é ou a reposição desse neurotransmissor através de medicação, você consome o neurotransmissor, na verdade você consome a base que vai fazer o seu organismo gerar esse neurotransmissor no cérebro, então é uma reposição desse neurotransmissor, ou você vai evitar que esse neurotransmissor que está no seu cérebro, ele seja consumido. Como é que a acetilcolina funciona? Você tem os neurônios, então os dois neurônios estão conversando aqui, entre eles há uma sinapse, há uma conexão química entre eles dois, os neurônios não se tocam. E nessa fenda sináptica, nesse espaço entre os neurônios, é onde os neurotransmissores atuam. A acetilcolina está ali também. Então, seu cérebro produz acetilcolina, lança nas sinapses nervosas, nesse espaço entre os neurônios. Mas ele não fica ali o tempo todo, né? Esses neurotransmissores eles são reabsorvidos pelo próprio cérebro, pelo próprio organismo. Como é que isso acontece? Ao mesmo tempo, o organismo produz uma enzima, e no caso da acetilcolina ela se chama acetilcolinesterase, e a acetilcolinesterase vai tirar a acetilcolina dali para que ela seja reabsorvida. Vai quebrar essa acetilcolina para que ela seja reabsorvida pelo organismo e possa recomeçar o ciclo da própria acetilcolina de novo. Então, lança acetilcolina, acetilcolinesterase quebra ela é reabsorvida, lança acetilcolina. E nesse processo, como a pessoa produz pouca acetilcolina ou tem deficiência na produção desse neurotransmissor, a gente pode usar inibidores da acetilcolinesterase, que é ela que quebra a acetilcolina e tira da sinapse nervosa. Então, existem plantas e existem medicamentos que são inibidores da ação da enzima acetilcolinesterase. E o que isso faz? Faz a acetilcolina durar mais tempo na sinapse nervosa.
Então, já que o organismo tem dificuldade de produzir, a gente aproveita por mais tempo a acetilcolina que foi produzida até o momento ali pelo cérebro. Então, são essas duas estratégias. Ou a gente injeta no sistema mais acetilcolina, ou a gente impede que a acetilcolinesterase retire a acetilcolina do sistema. Com essa perduração da acetilcolina, a gente tem uma recuperação da memória, a gente tem uma recuperação da cognição da pessoa, ela consegue tomar decisões melhor, consegue lembrar mais do que aconteceu, principalmente memória recente, consegue fixar mais a memória dela. Então há uma vantagem muito grande em manter a acetilcolina mais tempo no cérebro. As plantas medicinais podem fazer isso também, elas podem reduzir a ação da acetilcolinesterase, aumentando a disponibilidade, né, o tempo de vida útil da acetilcolina nas sinapses nervosas. As plantas podem fazer isso e podem fazer isso muito bem. E além disso, as plantas também podem tratar os sintomas do Alzheimer. Por exemplo, é muito comum que as pessoas que têm Alzheimer tenham agitação, fiquem estressadas, não durmam à noite, acordem de madrugada para mexer nas coisas na casa, fiquem agressivas. Então, nesse caso, plantas como, por exemplo, o maracujá, né, as folhas do maracujá, pode ajudar muito. A erva cidreira verdadeira, a Melissa officinalis, tem uma função fantástica também em facilitar o sono, em acalmar, em retirar a agitação. Isso já tem testes demonstrando que no caso especificamente de Alzheimer, a erva cidreira verdadeira funciona muito bem. Além disso, a colônia, o mulungu, a valeriana são opções bastante eficientes. Tenho já alguns relatos de pessoas com parentes com Alzheimer que estão utilizando esse tipo de planta e estão tendo melhora no comportamento da pessoa, né, na convivência com a pessoa, mais tranquilidade, mais calma, menos ansiedade e melhor sono. A pessoa dorme a noite inteira. Então vale muito a pena utilizar essas plantas para um tratamento sintomático. Agora, para a gente poder aumentar a disponibilidade de acetilcolina no cérebro, também existe um grande conjunto de plantas que vale muito a pena utilizar e a gente vai ver cada uma delas agora. Canafístula, Senna spectabilis. Alguns estudos indicam a possibilidade de que os extratos da casca do tronco e até mesmo das folhas da canafístula, que é uma árvore comum em pastagens pelos interiores do Brasil, elas possam ser eficientes no tratamento de doenças degenerativas cerebrais, como por exemplo o Alzheimer. Ela vai agir sobre a ação da acetilcolina no cérebro. E ainda apresenta uma atividade de interesse como inibidor de convulsões, como sedativo e para o tratamento de insônia e de epilepsia. Pimenta de cheiro, Capsicum chinese. A pimenta de cheiro é uma pimenta comum no Brasil, muito utilizada na alimentação como condimento. Ela demonstrou efeitos positivos no controle do Alzheimer, inibindo a enzima acetilcolinesterase, que é aquela enzima que retira a acetilcolina das terminações nervosas. E melhorando então, com esse caso, ela tem a capacidade de melhorar a cognição e a memória. Emburana. Amburana cearensis é uma árvore comum, principalmente em regiões de caatinga e de cerrado, você encontra a emburana. Os extratos da casca da emburana, né, da casca do tronco da árvore, foram muito eficientes, chegando a 100% de inibição da acetilcolinesterase. Então, com isso, você tem uma vida útil da acetilcolina no seu cérebro muito maior. Então, você tem uma melhora significativa da cognição e da memória também. Incenso, Tetradenia riparia, também chamada de falsa mirra, era uma planta muito comum utilizada em jardins e verificou-se uma ação inibidora da enzima acetilcolinesterase, essa enzima responsável pela inibição da acetilcolina, e demonstrou um efeito importante no tratamento de doenças degenerativas, como é o caso do Alzheimer. Erva-botão, Eclipta prostrata. Essa planta a gente fala muito dela para o tratamento do fígado, para o tratamento da osteoporose, mas para o Alzheimer ela também tem uma função importante. O extrato da erva-botão teve uma ação estimuladora da produção de acetilcolina no cérebro. Então houve um aumento de 9 a 12% na concentração de acetilcolina no cérebro, o que é muito bom. Então você estimula as células produtoras de acetilcolina quando está tomando erva-botão. Além de evitar o estresse oxidativo, que é um dos fatores que leva à morte dos neurônios. A erva-botão também tem uma potente ação inibidora da acetilcolinesterase, né? Então, veja bem, são duas ações importantes. Ela estimula a produção de acetilcolina e ela inibe a acetilcolinesterase. Então, erva-botão essencial para o tratamento de Alzheimer. A casca da laranja, o Citrussinense, essa laranja normal, convencional que a gente tem no supermercado. Os extratos da casca foram testados na inibição da enzima acetilcolinesterase.
E, pasme, a ação da casca da laranja inibe até 90% da acetilcolinesterase. Erva de São João, Ageratum conizoides. Essa erva de São João, também chamada de mentrasto em muitos lugares, é uma planta que a gente tem usado muito para o tratamento da artrose e para o tratamento da menopausa. E no Alzheimer ele tem uma função importante também. Além de ser uma planta que traz um potencial ansiolítico, até mesmo antidepressivo, né, e analgésico também para dores de cabeça, essa planta ela demonstrou que os seus extratos demonstraram, né, uma capacidade de aumentar a memória de animais em testes. Então ela reduz a produção de acetilcolinesterase, né, e aí sugerindo que nas fases iniciais do Alzheimer, né, quando a gente detecta a doença logo no início, a erva de São João pode combater um processo degenerativo neurológico e pode ser muito importante nesse tratamento. Açafrão, a cúrcuma longa, é o açafrão da terra, essa raiz, né, esse rizoma amarelo que a gente utiliza na alimentação e que é um medicamento excepcional para centenas de problemas de saúde. A curcumina, que é o princípio ativo presente nos rizomas da planta, demonstra um resultado positivo no controle do desenvolvimento do Alzheimer, por todas as suas ações antioxidantes, anti-inflamatórias, neuroprotetoras. Ela tem uma capacidade de ser complementar no tratamento do Alzheimer. Cipó mil homens, a Aristolochia cynbifera. Cipó mil homens é uma planta muito procurada no Brasil e popularmente muito utilizada. Ela demonstra uma capacidade de proteger o sistema nervoso contra toxinas e contra degeneração. Então, você toma um medicamento que é neurotóxico, ou seja, pode causar prejuízo para o seu cérebro, ou você se expõe a substâncias químicas, fumaças, cheiros, que podem ser tóxicas, ou você lida com produtos químicos que podem ser neurotóxicos, né? Podem causar toxicidade para o cérebro. O cipó mil homens tem capacidade de evitar essa intoxicação e também evitar a degeneração das células nervosas. Então ela é útil no tratamento de doenças degenerativas como Alzheimer. Cardo mariano, Silybum mariano. O cardo mariano é uma planta excepcional também, de ampla ação farmacológica, e ele demonstrou em laboratório excelente capacidade de proteger as células cerebrais contra a degeneração. Então ele evita o progresso das doenças degenerativas. E ele teve a capacidade de estimular a multiplicação das células nervosas. Então isso é fantástico, porque se a gente tem no Alzheimer a morte das células nervosas, a morte dos neurônios, o cardo mariano é capaz de estimular o desenvolvimento de novas células nervosas. Isso é fantástico. Então ele pode servir como uma medicação contra a intoxicação, né, do cérebro para substâncias neurotóxicas também, como o cipó mil homens, né, danos pela idade, ou seja, a chegada do problema por conta do avanço da idade, ou por problemas neurológicos já, né, e assim, para tratamento do Alzheimer já tem resultados muito interessantes do uso do cardo mariano também. Café, coffea arábica. Estou falando do cafezinho, o café que a gente toma em casa mesmo. Não precisa ser o chá do café verde e nem o café que veio do jacu, nem o café que veio do gato da Polinésia. Eu estou falando do café convencional da nossa casa. Então, no caso de Alzheimer, né, e outros processos de demência, perda de memória, perda de cognição, por qualquer motivo, né, até mesmo por conta simplesmente do avanço da idade, tem já estudos que demonstram que o consumo regular de café durante a meia-idade, então dos 40 até os 60 anos, tomar café regularmente todos os dias, 3 xícaras ao dia de café, pode reduzir potencialmente o risco da pessoa desenvolver esse tipo de problema na terceira idade. E ainda um estudo demonstrou que o café pode agir como um neuroprotetor. Então ele contribui para evitar o desenvolvimento de doenças degenerativas, seja Alzheimer ou seja Parkinson. Ele protege a estrutura do cérebro e estimula a atividade da dopamina, né, reduzindo a perda cognitiva e aumentando a fixação de memória. Já é fato que algumas pesquisas já demonstraram que jovens que realizam exames, testes, né, na escola, se antes eles tomarem uma xícara de café, o resultado é muito melhor na avaliação. Então isso significa que aumenta a memória, aumenta a cognição e aumenta o raciocínio lógico. Então vale muito a pena utilizar o café. Serralha brava, Sonchus asper, é aquela serralha que nasce no quintal e que ela tem a borda das folhas espinhuda, né, pontiaguda, e é uma planta excepcional.
No cérebro, os extratos da serralha brava foram capazes de melhorar as funções cognitivas, ou seja, a memória, raciocínio lógico, tomada de decisões, o aprendizado, melhora isso com excelentes resultados. E isso demonstra um potencial em atuar também nos casos de Alzheimer e melhorar todos esses fatores que são perdidos pela doença. Quiabo, Abelmoscus esculentus, é o nosso quiabo convencional, muito conhecido no Brasil na alimentação. Um estudo demonstrou que o consumo de quiabo, o consumo frequente de quiabo, lembre-se, não adianta comer quiabo uma vez a cada 15 dias, é o consumo frequente, diário de quiabo, ele causa uma proteção do cérebro contra a morte dos neurônios causado por tratamento realizado com dexametasona. Se você não sabe, a dexametasona causa perda neurológica e pode levar ao Alzheimer. Então, nesses casos, dessa perda por conta da dexametasona, o quiabo foi capaz de evitar a morte dos neurônios, ele protegeu os neurônios, Então ele reverte esse déficit cognitivo e melhora a memória e o aprendizado. Esse efeito sugere que o quiabo tem utilidade na prevenção de doenças degenerativas cerebrais, como o Alzheimer. E se você tem que tomar dexametasona, então, por favor, comece o mais rápido possível a usar quiabo, ou a usar cardo mariano, ou a utilizar cipó mil homens, que são plantas neuroprotetoras. Cominho preto, Nigella sativa, não é o cominho convencional que as pessoas utilizam para temperar a comida, colocar no feijão. Não é esse cominho. O cominho preto é uma espécie específica de cominho. Em jovens, o consumo do cominho preto na alimentação por 4 semanas teve um efeito ansiolítico, melhorou o humor e a capacidade de aprendizado. O teste foi feito com jovens, mas esses resultados se repetem no cérebro podem se repetir no cérebro de qualquer pessoa. No segundo estudo, realizado com idosos, aí sim, o cominho preto melhorou a cognição, melhorou a memória e a concentração, sugerindo que ele tem um efeito muito benéfico no tratamento do Alzheimer. Groselha indiana, Emblica officinalis. Na reversão da perda de memória em animais, a administração dos extratos dos frutos da groselha indiana foi capaz de evitar a amnésia, ou seja, a perda de memória crítica, induzida quimicamente, substâncias químicas que causam perda de memória. Então, a groselha indiana evitou que a memória se perdesse nesse teste. Ela melhorou ainda a cognição dos animais que foram utilizados para esse teste e o aprendizado também. E demonstrou que a planta pode ser utilizada para tratamento de doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Obviamente que a gente não encontra a groselha indiana no Brasil plantada para colher, mas a gente tem a possibilidade de comprar os extratos de groselha indiana em farmácias de manipulação, em lojas de produtos naturais e até mesmo pela internet.